Eu começo então passando a palavra para o companheiro Guga. Boa tarde, gente. Quero agradecer imensamente a Ana e aos organizadores desse evento pelo convite de eu estar aqui. Não só porque o tema me interessa muito, mas também porque isso acabou sendo uma rara oportunidade de eu retornar aqui à casa onde eu me graduei, há exatos 35 anos atrás, no mês de junho de 81, nesta sala aqui, né? A sala onde eu me formei, né? Embora eu tenha raras oportunidades de estar aqui de volta, né? A renovação docente dessa casa, né? Com tantos novos jovens colegas assumindo posto de docência aqui, ou na UFRB, que é a universidade, né? Próxima aqui, colega da UFBA, né? Infelizmente tem ensejado mais a minha presença aqui, né? Da trilogia temática que compõe essa mesa, ONGs, empresas prejudiciais, eu desconfio que eu sou componente ONG, né? Inclusive porque foi isso mesmo que eu tinha conversado preliminarmente com a Ana quando ela me convidou para eu estar aqui, né? Então, se eu vou ser o componente ONG, né, a minha referência para estar aqui é a ANAI, uma ONG da qual a Sheila já falou de manhã, é uma ONG indigenista que tem sede aqui em Salvador, trabalho basicamente com povos indígenas aqui no Nordeste, episodicamente também já chegou a trabalhar em alguns casos com comunidades de quilombos, né? E é uma ONG que foi formada no mesmo contexto político-histórico que se formaram a maioria das ONGs indigenistas no Brasil no final dos anos 70. Né? Como eu disse de manhã, cada um escolhe o seu ponto de partida, né? De acordo com a sua experiência. O ponto de partida é justamente o final dos anos 70, quando eu era um antropólogo em formação, ainda estava no final da minha graduação, né? Contexto do começo da abertura política, timidérrima ainda naquela altura, mas quando a antropologia, até ali ainda circunscrita aos muros, né? Para usar uma expressão cara-aba, né? Antropologia intramuros, extramuros, né? Então, naquele final dos anos 70, quando o governo federal da ditadura tentou, como agora tenta, né, fazer algumas reformas legislativas para restringir direitos dos povos indígenas, naquela época tratava-se da proposição de uma lei de emancipação dos índios, né? Várias ONGs indigenistas se formaram justamente a partir, em muitos casos, de antropólogos, né? Antropólogos que estavam nas academias, nas universidades, tinham trabalhos de compromisso com os povos indígenas e formaram essas ONGs. Tipicamente, nesse contexto, a Comissão Pró-Índio do Rio de Janeiro, a Comissão Pró-Índio de São Paulo, criados nessa época, formados principalmente por antropólogos no Rio do Museu Nacional, em São Paulo da USP e da PUC, né? Isso se espalhou pelo Brasil mais ou menos no mesmo contexto, né? A ANAI, que é a instituição da qual eu vim fazer parte, que aqui da Bahia foi criada em 79, né? Começou no Rio Grande do Sul, em Brasília, não tanto com antropólogos, mas com advogados e jornalistas, né? Também militantes da questão indígena. E do ponto de vista da presença dos antropólogos, né, nas ONGs, eu diria que esse foi o primeiro momento de saída dos antropólogos, né, dos limites estritos dos muros acadêmicos, para a militância social, né? O CIMI, que é o órgão indigenista da Igreja Católica, havia sido criado alguns anos antes, 72, se não me engano, né? E aí, para o final dos anos 70, né, muito pela iniciativa de antropólogos das universidades, aqui no caso da ANAI, os que eram na época meus professores na universidade, a professora Rosário Carvalho, o professor Pedro Agostinho, o professor Marilda Paraíso, né, criaram a ANAI, na qual eu ingressei, já como sócio fundador, mas ainda como estudante, né? E a ANAI foi, para mim, já uma grande escola de exercício profissional da antropologia, né? Não vou poder contar esses 35 anos em detalhe, né? Vou tentar, para me resumir isso por décadas, né? Na década de 80,
ainda no contexto do final da ditadura, início da abertura política, constituinte, a gente fazia o que eu costumo chamar de indigenismo esperneante, né? A gente tinha a função de denunciar, de reclamar das políticas públicas, né? E nesse contexto, só aos poucos, a legitimidade do saber antropológico foi se tornando mais evidente, né? Os próprios antropólogos não sabiam direito o que eles tinham a fazer nas ONGs. Eu me lembro de um debate que assisti na reunião da ABA de 1980, no Rio de Janeiro, onde houve uma mesa redonda sobre a responsabilidade e a atividade social do antropólogo. Uma mesa composta por Adalberto de Castro, Ruth Cardoso e Peter Frey, né? Na qual alguns defendiam a ideia de que os antropólogos tinham o papel de ser porta-vozes dos índios, os índios não tinham voz, né? Peter Frey também assim, surgiu contra essa proposição, essa ideia. Da plateia, um jovem antropólogo, depois eu vim para saber, se chamava Alfredo Wagner, né? Também se surgiu contra essa ideia, disse que os antropólogos não tinham que ser porta-vozes de índios, nem de camponeses, nem de nada, eles tinham no máximo que tentar abrir espaço para que esses próprios grupos exercitassem a sua própria voz, né? O Alfredo disse isso e foi aplaudido intensamente pela plateia ali presente, né? Uma maioria de estudantes como eu. Diante dos aplausos que o Alfredo recebeu, o outro antropólogo, Tarley, né? Disse assim: tá vendo que você é porta-voz? Você falou e foi aplaudido. Você foi porta-voz. Então não tem como evitar esse porta-voz, né? E o Alfredo disse assim: não, estou sendo porta-voz dos meus pares, né? Ser porta-voz de índio é outra coisa, né? Ser porta-voz dos outros é outra coisa, né? É a mesma coisa e tal. Então estou contando esse caso só para dar exemplo do tipo de debate que envolve os antropólogos nos primórdios dessa militância, né? Aquela militância política, ao lado das demandas por direitos dos seus sujeitos de pesquisa, né? Mas era também um contexto em que os próprios antropólogos discutiam aonde que o saber antropológico, de fato, teria um papel específico nesse contexto, né? Não se tratava simplesmente de você estar ao lado dos indígenas ou dos camponeses, né? Não havia quilombolas ainda, né? Não havia nem negros com terra naquela época, né? São coisas que a antropologia não tinha prestado nenhuma atenção nisso, né? Naquele contexto, né? Mas enfim, não se tratava somente disso, mas de tentar fazer da antropologia uma ferramenta de conhecimento, né? Diferencial nesse contexto. Isso próprio não estava muito claro, só viria a ficar claro, eu acho, muito tempo depois. Agora, é curioso que nessa década do indigenismo esperneante, foi justamente a década que, ao final dela, houve a Assembleia Nacional Constituinte, né? E é interessante quanto que os antropólogos influenciaram no texto constitucional. Não sei se vocês sabem, mas o artigo 231 da Constituição, tão elogiado hoje em termos de reconhecimento dos direitos indígenas, ele foi escrito por antropólogos, né? Escrito basicamente pela professora Manuela Carneiro da Cunha, que à época era presidente da ABA, né? E que tinha uma boa articulação com o senador Severo Gomes, que tinha acessibilidade para o caso indígena, senador de São Paulo, o senador Severo Gomes, que por sua vez era amigo pessoal do presidente constituinte, que era o deputado Ulisses Guimarães. Né? Essa ponte, Manuela, Severo Gomes, Ulisses, né? Foi que tornou possível o artigo 231 da Constituição, né? E engraçado, porque quem era Manuela na época? Ela já era antropóloga. Eu falo Manuela, mas não era só ela, né? Então, Manuela meio como uma personagem emblemática. Ela era presidente da ABA, na gestão 86-88, e no biênio anterior, 84-86, ela havia sido presidente da Comissão Proíbe, de São Paulo, né? Inclusive, Manuela e outros antropólogos, né, daquele contexto, saíram da Comissão Proíbe de São Paulo para a ABA, e nessa trajetória de ONG, né, para a ABA, que não deixa de ser também uma ONG, né, tiveram um poder fantástico de influência sobre o Constituinte. Né? Se a gente for comparar isso com a relação dos antropólogos com o Congresso hoje, né, vejam bem quanta diferença. Né? E foi também no contexto dessas ONGs indigenistas, dirigidas por antropólogos, que se lançou algumas das sementes para a emergência do movimento indígena. Né? Você sabe, por exemplo, num personagem como Ailton Krenak, que veio a ter um papel destacado na própria Constituinte, né? Uma cena lá famosa, daquele escritor de Genipapo, diante do Krenak e tal. Ailton Krenak foi também um personagem
indígena, mas, de certo modo, cria das ONGs paulistas, né? do ISA, da Comissão Pro-Índio, né? Que teve um papel fundamental também na construção, na parceria, na construção do próprio movimento indígena, que naquela época era então emergente. Bom, veio a Constituição de 88 e com ela, a partir da década seguinte, do início dos 90, as coisas mudaram bastante, né? Desse indigenismo esperneante, mas que já tinha mostrado alguma competência, né, antropológica na proposição, inclusive do próprio texto constitucional, né? A gente entrou na década de 90 com outro contexto, né? E, sim, a partir da minha experiência profissional, esse outro contexto foi marcado por alguns episódios emblemáticos que eu vou tentar relatar aqui rapidamente, né? Quando a FUNAI, para atender a nova Constituição, reformulou o seu decreto de relação de terras indígenas, que na época foi o decreto 21, se não me engano, né? E acabava de ser editado, todos os processos que estavam lá em curso para demarcação de terra indígena foram revistos, né? E um dia eu recebo um telefonema de uma colega antropóloga da FUNAI, uma daquelas que passou pela FUNAI em contrato temporário, né? Não ficava muito tempo não, causando forçado, desesperada, porque ela tinha que refazer o relatório de edificação de terra indígena Capinauá, e lá na FUNAI tinha um monte de relatórios dizendo que os Capinauá não eram índios, né? E ela tinha que responder um monte de quesitos para fazer o relatório, não sabia como responder, soube que eu tinha trabalhado com os Capinauá, me telefonou. Falou: você soube que você trabalhou com os Capinauá, que você é de uma ONG aí da Bahia, eu tenho aqui que responder um monte de questões sobre os Capinauá, que não sei como responder, aqui, blá, blá. Eu falei: me manda que eu dou uma olhada. Pronto, aí ele mandou, em 2 dias de trabalho mais ou menos intenso, em casa, eu escrevi o que veio a ser, logo depois, o relatório da infração da terra indígena Capinauá, né? Eu não sabia que estava fazendo isso, né? Eu escrevi o relatório da edificação sem saber que estava fazendo isso, né? Porque naquela época também tudo era muito embrionário, né? Logo em seguida eu fui indicado pela ABA para um outro relatório de edificação, Regis Pancararé, Grande do Burgo, né? E aí foi no início dos anos 90 que eu descobri, junto com outros colegas da minha geração, como que nós, jovens antropólogos, na época eu ainda era jovem, né? Nos anos 90, ligados a ONGs, e por ser ligados a ONGs com um trânsito bom com os povos indígenas, poderíamos ter um poder de influência impressionante sobre a própria lei do Estado, né? E nos anos 90, essa foi a tônica, né? Durante os anos 90, bom, eu me tornei professor universitário, fiz concurso para a UNEG em 88, né? No mesmo contexto, eu tive uma rápida passagem pela gestão pública na Bahia, no governo Paulo Pires, né? E de rápida memória, né? Durou muito pouco. E nos anos 90, eu, com um pé na universidade e com outro pé na ONG, na ANAI, né? Fui percebendo como que cada vez mais era um espaço na ONG que me dava a oportunidade de trabalhar como antropólogo. Trabalhar como antropólogo, pelo menos do jeito que eu queria trabalhar, né? Que era metendo a mão na massa, fazendo intervenção em política pública, né? Isso era muito, surpreendentemente para mim, reconhecido pelo Estado, pelo novo Estado que emergiu da Constituição de 88, né? Então eu cheguei a fazer, na época, acho que 7 relatórios de edificação de terra indígena, tudo voluntariamente, ninguém me pagou para isso, né? Aquele esquema de consultoria colaborativa que a Nina falou pela manhã, né? Eu fiz o relatório da terra indígena Coroa Vermelha, que é aqui na Bahia, né? Lá quem conhece Porto Seguro, conhece a terra indígena Coroa Vermelha, às vésperas dos 500 anos de descobrimento. E é engraçado, porque quando eu fiz o relatório Capinauá, ainda nos primórdios do primeiro decreto, a FUNAI saudou no relatório como sendo um achado, né? Porque eu tinha resolvido a questão de como legitimar a indianidade daqueles índios que não tinham história como índios, né? Não era verdade, tinha história sim, né? Não tinha história, talvez com o etnônimo que eles estavam usando no momento, né? Adotar no momento, no processo do que eles chamam de etnogênese, né? Mas esse processo de etnogênese, de emergência étnica, nunca tinham sido tratados com detalhe no relatório de informação de terra indígena, né? E no Capinauá eu fiz isso. E a FUNAI saudou isso como achado. Ai, que ótimo, você
agora deu a chave para a gente poder fazer relatório de terra desses índios que apareceram não sei de onde, não sei o que e tal, né? E logo em seguida, eu fiz o relatório da coroa vermelha, né? O relatório foi também saudado como uma novidade pela FUNAI, porque eu teria também descoberto a chave de como considerar tradicional terra indígena de ocupação recente. Porque naquela época tinha aquela discussão, o que é a terra tradicional? E o marco temporal ainda era uma questão naquele tempo, né? Voltou a ser agora, né? E no caso da coroa vermelha, os Pataxó tinham chegado ali em 71, portanto há 25 anos antes do meu relatório. O relatório também foi feito um dos meus relatórios que se seguiu ao decreto 775, né? E no relatório eu digo, em linhas gerais, que ali é uma terra tradicional Pataxó, não porque eles estejam ali há muito tempo, mas porque naquele espaço que eles reocuparam, eles reconstruíram a sua tradicionalidade em diálogo com a tradicionalidade nacional, que reporta a Coroa Vermelha como lugar de encontro, né, da primeira-ministra do Brasil e tal. Até o Walter Coutinho, na época, que era o dirigente da CEGID, saudou isso como um grande achado, né? Está resolvido o problema da tradicionalidade, né? Tradicional é o modo de ocupação e não o tempo de ocupação, né? Você vê como as ideias mudam, né? E isso não foi da minha cabeça, foi da minha cabeça. Isso eu ouvi de juristas, constitucionalistas, José Afonso da Silva, Wagner Gonçalves, né? Escreveram sobre isso, né? Então, resumidamente, a gente vivia nessa época um contexto de legitimidade da antropologia muito grande, né? E o espaço de trabalho das ONGs era um espaço preferencial dessa legitimação. Já falei aqui de manhã, também que eu já falei, não preciso falar de novo, o quanto o Ministério Público Federal recorria à ONG, a ANAI, como referência para o trabalho para o Ministério Público, né? Depois, como o Sheila bem relatou, isso virou ao contrário, né? Hoje, né, eu converso com colegas da própria FUNAI que me dizem assim, o seu relatório da Coroa Vermelha, o seu relatório de Capinauá, jamais seria aprovado hoje. Jamais seria aprovado por quem? Pelos advogados? Eles dizem, não, nós não deixaríamos passar. Não deixamos passar porque a gente sabia que lá adiante não iria. Então, uma coisa que me preocupa um pouco é isso, mudaram os antropólogos. Os antropólogos mudaram. Como, aliás, Elisa e Roberto de manhã disseram, né? Há uma domesticação dos antropólogos que nos atinge a nós todos, né? A gente está tendo uma espécie de receio, para não dizer, né, nada mais forte, de ser presidente antropólogo na confecção dessas peças periciais, né? Bom, eu não tenho muito tempo para falar mais. Mas tem a terceira parte do gibi, né? Você falou de duas, tem a terceira. Tem a terceira parte do gibi. Não, o que eu quero dizer em conclusão é que as ONGs geraram alguns notários antropólogos como antropólogos de ONG, né? Que se profissionalizaram nas ONGs. Eu não sou um desses casos, né? Eu trabalho no Nordeste e tal. Mas, por exemplo, tem pessoas, né, notáveis da minha geração, Beto Ricardo, Gilberto Azanha, Maria Elisa Ladeira, Terry Aquino, né? Que se profissionalizaram e ganharam renome profissional como antropólogos de ONGs, né? Numa geração mais atual, né? Mas em outra trajetória, né? Outra trajetória. Mas isso são casos muito isolados, né? O meu caso pessoal é um caso meio híbrido, porque eu fui meio ONG, meio universidade. Na verdade, para falar bem honestamente, a universidade sempre me pagou para trabalhar em ONG, né? Eu tinha um salário da universidade, minha universidade, durante muito tempo, não tinha cursos sociais, tem somente agora 4 anos que nós temos cursos sociais, né? Para minha alegria, alguns dos meus alunos de ciências sociais estão aqui presentes, né? nesse debate. Eu tenho aulas que eu dou de manhã, falta aula para estar aqui, então trouxe eles para cá também. Mas durante muito tempo, eu dava aula de antropologia, como matéria introdutória, para curso de enfermagem, de nutrição, de pedagogia, de comunicação. Então a minha tarefa docente me exigia muito pouco, né? E eu dedicava todo o meu tempo livre a ser ongueiro, né? Ser ongueiro eu pago para a universidade, né? E então os casos de antropólogos profissionalizados em ONGs não são muitos, mas são notáveis. Mas por outro lado, as ONGs serviram também de uma grande escola para antropólogos, né? Se eu for citar o próprio caso da ANAI, né? Que também foi a minha escola, pela ANAI passaram antropólogos notáveis, pelo menos no cenário baiano de hoje. Sheila é uma delas, né? Muitas outras, né? Jurema Machado, Sara Miranda, né?
Suzana Maia, Ana Maria da Carvalho, né? Marco Luciano Mestre, colega da UNEB, Marco Tromboni, que é professor aqui dessa casa. Todos os antropólogos começaram suas carreiras profissionais na ONG, né? Depois viraram professores universitários, né? Então, quer dizer, eu acho, né, que a antropologia feita em ONGs, né, é antropologia de excelente qualidade, não preciso demonstrar isso, né? E também foi uma antropologia que, nesse período crucial dos anos 80 e 90, abriu um espaço de legitimação profissional para essa disciplina muito grande. Antes mesmo da antropologia chegar ao Ministério Público, depois chegar ao INCRA, né? Ela já é uma antropologia extramuros, legitimada no espaço das ONGs, né? Nomes como de Manuela, né, de Lucas Vidal, né, próprio João Pacheco, não me deixam mentir com relação a isso, né? E é curioso porque eu nunca fui um antropólogo muito atento à minha carreira acadêmica, né, embora tenha me suportado muito nela, eu sempre fui recepcionado. Quando o Ministério Público passou a ter seus próprios antropólogos, eu fui simplesmente convidado para ir lá dialogar com eles, né? 10 anos depois, quando o INCRA foi criado, de novo isso, né? Ana Paula, Roberto, né? Deve se lembrar desse período. Por quê? Né? Por que eu sou reconhecido como um bom antropólogo? É interessante isso, né? Eu no meu trabalho em ONG, modéstia sem falsa modéstia, alcancei um nível de reconhecimento de prestígio profissional que eu jamais esperaria alcançar no início da minha carreira, muito menos se eu tivesse estado mais atento à minha própria carreira acadêmica, né? E isso, de certo modo, para mim, assim, eu vou fazer 60 anos esse ano, né? Estou aqui quase que no final da carreira, refletindo sobre a minha própria trajetória, eu acho isso extremamente interessante, né? E com relação à própria história da antropologia no Brasil, né? Que como que ela saiu da legitimação acadêmica, uma legitimação extramuros que começou pelas ONGs, né? Que agora chega aos órgãos oficiais, né? E como que esse processo de deslegitimação, que eu não vou ter tempo de falar dele, né? Foi sendo construído a partir da década de 2000, e como que as ONGs inverteram de posição. Agora você ter ligação com ONG é tido como coisa suspeita, né? Tem todo o discurso, né, de que tem ONGs internacionais financiando antropólogos, né, em atividades escusas, né, de comprometimento dos territórios brasileiros para evitar o desenvolvimento, o pacto, seja lá o quê, né? Então é impressionante, porque não se deve esquecer que a antropologia se legitimou também via trabalho em ONGs. As ONGs já foram interlocutores preferenciais de órgãos públicos, dos anos 90, do Ministério Público, da FUNAI, do próprio INCRA, né? O INCRA me chamava para falar no INCRA porque eu era da ANAI, né? Enfim, né? E como que isso virou, né? Não vou tecer mais comentários sobre essa virada, porque isso não cabe no tempo. Eu quero fazer somente duas conclusões, né? Uma conclusão: se vocês forem me perguntar qual o futuro da antropologia em ONGs, eu diria que eu não sei. Eu também não sei qual é o próprio futuro das ONGs, né, nesse contexto atual, né? O que eu sei é que Gugas não são mais possíveis, né? Não haverão outros Gugas como eu, né? Não haverão mais esse sujeito com perfil de ser assim, um pé na academia, professor, mas sem muita atenção a isso, com tempo livre grande para trabalhar na ONG como voluntário, legitimando profissionalmente por bons trabalhos acadêmicos, mas feitos via de trabalho em ONG. Isso não vai ter mais, esse personagem vai ter mais, né? Hoje as exigências, seja de trabalho em ONG, seja de trabalho acadêmico, são muito maiores, né? Esse personagem como que eu fui não é mais possível. O próprio Enio é um exemplo disso, né? Ele saiu da carreira acadêmica promissora para poder ter carreira igualmente séria, né? Numa ONG, não dá para fazer esse tipo de dublê. E como segunda e última conclusão, eu quero dizer o seguinte: não dá para a gente escapar de ser antropólogo, né? Eu fico muito temeroso com esse discurso de que a gente não pode dizer no relatório que a gente diria no trabalho acadêmico, porque senão não vai passar, babá. A gente acaba fazendo papel de censor de nós mesmos, né? E isso é muito, muito perigoso, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar radicalmente os próprios órgãos onde nós trabalhamos, Ministério Público, FUNAI, seja o que for, para ter o direito de ser antropólogo, radicalmente antropólogo nos laudos. Se isso der contestação, der entrave, paciência, que se enfrente isso, né? Como eu também sou totalmente a favor reparando o que o Índice disse hoje de manhã sobre a sugestão do Raul, advogado da
do ISA, a gente tem sim que expor as entranhas, né? Eu acho que se a gente quiser se defender, tem que... Eu já ouvi discurso dizendo que isso é faca dos legumes, né? Se a gente for fazer uma nota técnica, uma coisa desse tipo, para dizer como é que se procede uma etnografia, qual é o passo a passo que o antropólogo percorre para demonstrar que a terra é indígena, né? Isso seria um perigo, estaria expondo o nosso uso do gasto, né? No limite, né? Eu acho que não tem outro jeito, né? Porque a gente tem que radicalmente trazer discussão para as peças técnicas. Não dá mais para ficar aturando o Eduardo Nunes dizer que namorou com o índio, que tomou aço com o índio. No limite eu diria o seguinte: tá bom, namorei com o índio sim, tomei aço com os índios sim, me diga na minha peça técnica em que isso comprometeu o resultado da peça técnica. Me diga em que isso comprometeu o texto pericial. Ou a gente tem uma iniciativa radical de levar a discussão para o texto pericial, ou não tem salvação. A gente não vai ficar se defendendo de que namorou com índio, de se tomou ou não tomou aça com índio, de se era comprometido que conhece os índios antes, né? Não dá para discutir nesse nível. Ou a gente traz a discussão para dentro da peça técnica, ou não tem salvação. E para trazer a discussão dentro da peça técnica, tem que expor as entranhas, tem que mostrar como é que ela é feita, tem que abrir o jogo, né? Todos esses que haja isso. Tá? Basicamente isso. Obrigado, Guga. Vamos inaugurar as palmas, né? Aqui de manhã. Obrigado. Palmas, então agora de tarde a gente vai. Então passo a palavra para a Diana. Boa tarde, eu sou Diana Anunciação. Eu fico muito honrada pelo convite e agradeço a Ana pelo convite de estar aqui, retornando de certa forma a São Lázaro. Estou um pouco afastada, mas todo o meu processo de formação ele se deu aqui em São Lázaro, né, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, tanto da minha graduação, meu mestrado, e em vias de defender a minha tese de doutorado ainda esse mês. Minha cabeça está fervilhando. Mas, enfim, eu acho que dentro dessa trilogia, né, como o Guga trouxe, eu sou o componente empresa. E dentro desse componente empresa, né, eu vou me ater basicamente nos relatos de experiências, né? Experiências próprias, obviamente, mas que eu acho que diz respeito às experiências também vivenciadas por outros colegas que também ocupam esse mesmo campo em que eu estou ocupando. Em que eu fiquei me perguntando que mais cedo na penúltima mesa, né, antes do almoço, na última mesa antes do almoço, a Soraya falou sobre esse antropólogo que ocupa o espaço, né, do Estado, que é um anfíbio, que seria esse anfíbio, né, que ele fica entre a academia e entre as instituições. E nós de empresa? Eu não consegui encontrar ainda a minha definição, né? Quer dizer, a minha e a de tantos outros, né? Nem como um anfíbio eu consigo me enquadrar. Né? Não sei nem se eu poderia dizer que eu estou num espaço de liminaridade também, porque para se eliminar também você estaria, né, entre o não lá, o não cá, no entremeio, no entrelugar. E às vezes eu me pego nem me concebendo nesse espaço do entrelugar ou do não lá, sei. É bastante complicado, porque o relato de experiências que eu vou trazer para vocês, na verdade, ele vai se centrar, né, na especificidade do trabalho com comunidades remanescentes de Quilombo, que é o que de fato eu estou relacionada, né, mas também na questão das modalidades de contratação para esse antropólogo que não é anfíbio e que ainda também não sabe o que é, onde que ele se enquadra, né? Porque eu mesmo passei por 3 processos de contratação diferenciada e já trabalhei também para o Estado como antropóloga no que diz respeito ao REDA, né? Que é aquele também que é o temporário, que não tem direito a nada. Então eu trabalhei na Secretaria de Agricultura com comunidades tradicionais de agricultura familiar e trabalhei no Ministério da Justiça com o PRONASSE e o CRAC é Possível Vencer, né, no governo do presidente Lula e um pouco também no governo da presidenta Dilma Rousseff. E enquanto empresa, eu trabalhei tanto como antropóloga na elaboração de laudos antropológicos para comunidades remanescentes de Quilombo, mas também como coordenadora de equipe. E dentro do processo da modalidade de contratação, eu passei por uma contratação
das piores, que eu poderia dizer, que eu nem sei se a gente poderia chamar de uma quarteirização, onde o INCRA contratou uma fundação, que contratou uma cooperativa, que contratou os profissionais. E a gente trabalhava no espaço do INCRA, tá certo? E isso, de certa forma, nos facilitou em muita coisa, porque a gente tinha acesso a um aparato logístico, a uma situação um pouco diferenciada por ocupar o espaço do INCRA, mas, por outro lado, a gente também tinha outras dificuldades que eu vou relatar aqui para vocês. Para além disso, também, contratada como antropóloga por empresa que passou por processo de licitação, né, e que firmou contrato com o INCRA para a elaboração de laudos antropológicos de uma determinada região do estado da Bahia. E dentro desse processo de contratação nesse sentido, tanto como antropóloga quanto como coordenação, eu trabalhei em 2 empresas, e agora eu estou na terceira, que é a Olhares Consultoria Antropológica, em que 2 deles tinham uma visão muito, eu não sei nem como é que eu poderia chamar, mas assim, uma visão um pouco mais aberta e de entendimento das especificidades do trabalho antropológico, né? Mas uma totalmente aversa, em que, em frente à equipe, chegou a dizer que a gente deveria fazer nem trabalho de voluntário, ele achava que a gente deveria fazer, porque a gente era a escória do mundo e estava fazendo o que ali? Que ele só tinha, de fato, contratado porque no termo de referência dizia que tinha que contratar um antropólogo, ou alguns antropólogos, e que ele não sabia nem o que a gente estava fazendo ali, que antropólogo tirava muita onda e ficava pedindo coisas que não deveriam acontecer. Que babaquice é essa de ficar em comunidade, de precisar de diárias ou qualquer outras coisas. A gente chegou a ouvir isso. Não só ouvir, como escrever. Inclusive, relatando, trazendo aqui para vocês a questão do fato de ser nordestina, negra, isso tudo foi colocado. Então, são questões que não ficou meramente dentro do quadro profissional do que é ser antropólogo, mas que perpassou esse quadro e que foi para outras questões, como, por exemplo, de raça, de gênero, de região e tudo mais, né? Então, passamos por isso também. Então, quando eu trato da questão de que eu não sei nem como colocar aonde que a gente pode se situar, eu trago à tona essas questões também, né? De que, para aquele que está institucionalizado, ele ainda tem, em um caso de um processo jurídico, a AGU, ele ainda tem a instituição com ele. E no nosso caso, né? A gente tem a quem? A empresa? Não, porque no contrato, quando a gente questiona, você vai dar um apoio jurídico caso a gente tenha necessidade? Não, não vejo necessidade disso não. Para quê? O apoio jurídico é da empresa. Você é consultor, o consultor trabalha para si, então se vire. É bem assim que a resposta que a gente recebe. Então, a gente não tem a instituição porque o INCRA fez um processo licitatório, fechou um contrato com uma empresa. A empresa também não tem nenhuma relação com a gente, a relação dela é basicamente com o INCRA, porque ele fechou um contrato, ele tem um contrato com a gente, mas a única coisa que ele quer da gente é um produto. E esse produto é o relatório antropológico, ponto. As comunidades, de certa forma, não conseguem também entender o nosso papel, porque confundem a gente com o INCRA e traz demandas institucionais que a gente não pode resolver, e ao mesmo tempo movimentos e lideranças das comunidades, pelo fato da gente não ser institucionalizado e ser de empresa, apontam o tempo todo, como a gente está passando agora na região do Extremo Sul, que são áreas que têm grandes fazendas de eucalipto, né, de empresas internacionais, né, grande capital mesmo de eucalipto, produção de eucalipto, tem apontado que não, vocês estão sendo comprados pelas empresas de eucalipto para fazer um relatório que não beneficia as comunidades. E um relatório que ainda não está nem pronto, porque a gente ainda está fazendo os trabalhos de campo. Então a gente ainda tem problemas também com as comunidades. Problemas com a ABA, que também não dá apoio, e problemas com a academia, que também não reconhece. Você está onde? Você não está no limbo? Não sei. Talvez, eu brinquei com a Soraya, talvez a gente já tenha batido na porta do inferno. E realmente estejamos lá. Eu via já, sei lá se está com o pé dentro, o pé fora, mas às vezes eu me vejo assim, me pego assim, de fato. É triste, é pesado, mas é a realidade, né? Então, como fundação cooperativa, o que eu posso elencar que a gente teve como ponto negativo foi esse fato de ser
quarteirizado. Aí vale ressaltar que a gente tem problemas, coisas que às vezes podem... para que trazer um problema como esse? Mas tipo, essa cooperativa que nos contratou, ela depositou o nosso INSS como trabalhador rural. Isso deu um problema sério pra gente, em que nós, antropólogos, tivemos que pagar do nosso próprio bolso depois o INSS para poder tentar reverter o quadro. Né? E fora tantos outros direitos que, por exemplo, quem está institucionalizado tem e que nós não temos. Né? Para além disso, estávamos no INCRA e isso, de uma certa forma, foi muito bom, me fez crescer profissionalmente, inclusive, com as experiências que eu tive, inclusive porque aqui era uma equipe muito boa, uma equipe muito centrada, uma equipe que se deu a mão e que se tornou de fato uma equipe, que não é bem isso também que a gente encontra muito por aí, né? Mas era uma equipe e que a gente tentou enfrentar todos esses problemas em conjunto. Mas o processo de burocratização do trabalho, que é o que os antropólogos que estão institucionalizados passam, ele de fato ele entrava um pouco o processo. E ainda não sendo servidor efetivo do INCRA, a gente tinha que dar conta dessas demandas, tipo de responder ofício, de responder contestação, de fazer todas essas coisas, para além disso fazer o relatório antropológico, que era para o que de fato a gente tinha sido contratado. Então eu traria isso como pontos negativos desse tipo de contratação. Mas que também, por outro lado, tivemos muitos pontos positivos. E eu não posso negar na minha fala que o INCRA Bahia, a superintendência, né, aqui do estado da Bahia, dos seus representantes do Serviço Quilombola, ele tem uma especificidade, tem um caráter diferenciado, que talvez a gente encontre em uma outra superintendência, mas eu não acho que seja a regra. Eu não tenho experiências com outras superintendências, mas pelos relatos eu acho que não é a regra. E o INCRA Bahia, ele é parceiro com as empresas, de certo modo. Né? Talvez seja por pessoas que estão ali dentro daquele serviço e que seja parceira. E que, de certo modo, facilita, melhora um pouco o nosso quadro escuro dentro desse processo, mas que facilita. Então, o fato de... Que é engraçado, porque o antropólogo que é institucionalizado, quando ele vai para a comunidade, ele diz que ele chega como representante do INCRA, mas que ao mesmo tempo em que ele está fazendo aquele papel ali, ele não quer se identificar enquanto instituição INCRA. Mas ao mesmo tempo nós que estamos em empresa, quando chegamos, a gente em algum momento, não é no todo do trabalho, mas em algum momento, em alguma situação, a gente desejaria, ou desejava, ou deseja, ser representante da instituição naquele momento, para facilitar em alguma coisa, ou para, de fato, afastar algum problema possível que a gente venha ter. Como, por exemplo, em das experiências que eu tive, eu fui ameaçada de morte por um filho de uma fazendeira. E eu não tive a quem recorrer. Porque o INCRA falou, eu liguei e o INCRA falou, você vai ter que seguir o trâmite burocrático e legal e fazer uma queixa, uma denúncia. Liguei para a empresa, não, saia de campo, mas que depois me cobrou que eu tinha que voltar a campo e que eu tinha que fazer determinadas coisas, determinados trabalhos. E no final das contas ninguém ficou comigo. Eu fiquei sozinha e ainda tendo que responder a aba por que eu tinha feito menos de 30 dias, né? Porque eu tinha que fazer os 30 dias. Não, mas você só fez 24. Né? E porque na época a aba estava, de uma certa forma, mais intensa, acompanhando especificamente aquele processo. Né? E eu tive que dar essa resposta. Exatamente. Para além disso, a gente tinha uma relação direta com os servidores do INCRA, que era importante, e de acompanhamento de determinadas fases do processo do RTID, que faz toda a diferença também na escrita do relatório antropológico, conforme os moldes da IN, da Instrução Normativa. Em que informações que são necessárias, mas que quando você está em empresa e não participa desse momento, você não tem e acaba se passando por falta de tempo, porque o trabalho também é muito delimitado, então geralmente são 9 meses para você montar a equipe, para você definir todo o quadro de aparato de logística de viagem, para fazer o campo, que deve ser entre 40 ou 50 dias, ainda que você precise de mais tempo, mas não importa, é 40 e 50 dias,
Porque, embora você diga, mas você como antropólogo, você pode identificar a necessidade de mais campo e fazer mais campo. Mas o dono da empresa, por conta, né, de viabilidade financeira, geralmente ele veta isso e além do mais. Ainda que você precise de 40, ainda que você precise de 50, ele quer que você faça 30. Não, mas faz 30 aí, coloca aí até o tempo que você estava no avião, ou o tempo que você estava no ônibus, como tempo de campo, entendeu? E bota aí, diz que você fez. E é assim que se quer, não é? Então, essa questão de você ter essa relação direta, tipo, de participar do cadastro, que a gente participou, e efetivamente a gente fez o cadastro porque a gente estava trabalhando como se fosse um servidor do INCRA. Então, participar do cadastro e ter acesso a todas as pessoas que se dizem, né, que se reconhecem, que são reconhecidas enquanto quilombolas, e ainda que aquele cadastro ele precise ser revisto, mas ele tem informações que são importantes e necessárias para a construção do relatório. E quando você está ali também, que você tem um analista que, por exemplo, faz um levantamento fundiário, isso pode lhe evitar determinados tipos de problemas, como o que eu estou tendo agora, que possivelmente eu possa vir a sofrer um processo, que é do relatório antropológico da comunidade quilombola do Fojo, em Itacaré, em que haviam duas pessoas, dois fazendeiros, em uma época em que eu não era nem nascida, né, tipo, no outro século, em que todos os dois com o mesmo nome e sobrenome, de famílias diferenciadas, com situações diferenciadas, e que eu não consegui identificar isso porque eu não tive acesso a todo o levantamento fundiário, porque eu não consegui fazer todo o levantamento fundiário. Então, quando estavam me relatando o problema de um, eu coloquei fazendo referência a um outro dono de fazenda, e que agora estou sendo questionada porque, de fato, não era não se tratava daquela pessoa, né? E a pessoa que contesta é bem firme. Eu não só vou contestar o relatório, eu vou abrir um processo contra quem fez o relatório. Então, a gente também tem essas dificuldades quando a gente não passa por esse acompanhamento dessas outras peças que são elaboradas pelo INCRA e que a gente tem que fazer de um modo muito bem, de um modo muito veloz, muito passando por cima de muitas coisas. Porque 9 meses para você instruir tudo isso, fazer trabalho de campo, aí fazer as análises, transcrever a entrevista, pegar toda essa sistematização à luz da teoria e tentar construir um relatório em que você tem que ficar preocupada se você, ora, está sendo antropólogo de fato, ou se, ora, você tem que ser aquele anfíbio que tem que trazer, de fato, os termos jurídicos, estar dentro da IN, acompanhando, porque é feito um checklist, e quem trabalha em empresa tem que se preocupar com isso, ainda que a gente tenha que se rebelar e queira me rebelar. E, de certo modo, eu ainda traga isso em determinados momentos da minha escrita, mas eu tenho que seguir um checklist, porque o meu relatório ele vai passar por um parecerista, que pode chegar e falar, olha, isso aqui ele não vai ser aprovado lá na frente, então ele vai ter que voltar. Então, tem essas especificidades. E que nas empresas, a gente tem, de certo modo, a gente não tem a dedicação exclusiva que se tem no processo de burocratização do INCRA, mas a gente tem uma certa maleabilidade com o nosso fazer antropológico, mas que o tempo todo é questionado pela empresa, né? Porque inclusive quer os nossos cadernos de campo, porque ele acha que todo material produzido é de propriedade dele, né? E a gente ainda se depara com isso, né? Então, isso é bastante complicado. Mas uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que o INCRA Bahia, ele, de certa forma, inovou com a questão da metodologia e que a gente participou desse processo enquanto estava trabalhando pela Fundação, de uma metodologia que aproxima essa tentativa de elencar, né, de unir o fazer antropológico com esse aspecto mais jurídico. Então, ela possibilita, por conta de um tempo reduzido que a gente tem, então é uma metodologia que facilita essa busca, dessa análise, dessa coleta de informações necessárias. O processo de reunião de nivelamento, acho que é importante a gente falar isso, que o INCRA Bahia, ele solicita uma reunião de nivelamento logo no início do trabalho para conversar com toda a equipe, de modo que o entendimento ele seja nivelado, que é inclusive interessante isso para o antropólogo, para ele saber o que de fato vai ser cobrado em seu relatório, né, no tal do checklist que o parecerista vai, de certo modo, fazer em relação ao nosso produto, e os seminários de apresentação.
Porque a partir dos seminários de apresentação a gente sabe se de fato esse produto que a gente está apresentando, ele de certo modo, ele é viável e juridicamente se sustenta ou não. Porque ainda que enquanto profissional eu queira me revelar, né, e mostrar o meu fazer enquanto antropóloga, isso é uma questão que diz respeito a mim. Mas eu também não posso esquecer que o relatório ele diz respeito a uma comunidade. E que ainda que eu pense, vou jogar e deixar ver no que vai dar, uma comunidade pode ser prejudicada por conta disso, né? E a gente não pode esquecer. Então, de certo modo, a gente tenta se adequar para que esse produto ele seja aprovado. Então, eu acho que esse seminário de apresentação também é uma medida interessante, importantíssima para que os antropólogos e para aqueles que trabalham nessas equipes. Mas também, como ponto negativo, eu trago que as formas de pagamento entre 25% e 50%. Nosso maior custo é quando a gente vai a campo, né? É quando a gente está iniciando o trabalho e que fica geralmente para o final. E isso, de fato, impacta um pouco na negociação com as equipes. Isso impacta muito. Os encargos também, que somos... primeiro, os valores já são super baixos, né? Não condizem com a realidade. E a gente ainda tem que arcar com todos os encargos sobre os valores que a gente recebe. E os prazos que são inexecutáveis. Porque a depender da área, tem áreas que a gente chega que as comunidades ainda estão em processo de entendimento, né, ou sobre a perspectiva do que é ser quilombola, do que é ser uma comunidade quilombola, ou ainda estão no processo de entendimento de quem é quilombola, quem não é quilombola, ou ainda estão na perspectiva de será que a gente quer esse processo mesmo ou não? E no tempo que a gente tem para realizar um trabalho como esse, a gente não tem tempo para participar de um processo de mobilização. A gente é como chegar lá e encontra tudo organizado, porque no final das contas a gente vai ter que apresentar uma área, porque senão o relatório não passa. Uma área, pelo menos uma definição, uma indicação de uma possibilidade de área, ela tem que ser apresentada, porque senão, para o INCRA, esse relatório não faz sentido. A gente tem que apresentar algo. E às vezes a gente precisa de mais tempo, mas infelizmente o contrato ele tem um prazo para começar, um prazo para terminar, né? E isso impacta bastante. Então, mas de certo modo eu também não posso negar que é um campo de trabalho, que é um meio também dessas comunidades ter uma forma de garantir os seus direitos, né? E isso não pode ser deixado de lado. Eu acho que o correto mesmo, para finalizar, é a gente seguir, né, com o processo de regulamentação, tanto da pesquisa quanto da profissão antropológica, tentar identificar o lugar desse profissional e que, ainda que ele não tenha um lugar, tentar encontrar um lugar para ele e formas de ter garantias e direitos também para esse profissional. Eu acho que é isso em relação a esses profissionais que estão enquadrados dentro dessa trilogia empresa, esse quesito dessa trilogia empresa, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Ok, agradeço a Diana e passo a palavra então para a Cíntia. Bom, então, boa tarde a todos. Como último capítulo da trilogia, talvez onde acabem os laudos e relatórios, né? Poder Judiciário, a perícia judicial, que foi que me coube, né? E eu devo dizer que quando eu fiquei imaginando o que eu ia, de que forma eu ia contribuir para a mesa, eu não tinha muita ideia de como eu poderia contribuir. E agora eu percebo pelo relato dos colegas que muito da experiência pessoal e da forma de interação profissional com a modalidade de produção textual, perícia, seja em âmbito de organização não governamental ou em âmbito empresarial, é o que conta, é o que interessa à audiência, né? Então, como eu vou tentar me restringir ao meu esquema, até porque o tempo é curto e isso possibilita o debate depois. A perícia judicial, como é que, deixando de lado a minha trajetória antes de me tornar docente, onde eu também tive uma passagem por organização não governamental, isso me levou a áreas bastante tumultuadas, áreas quilombolas bastante tumultuadas no país, com diferentes acusações, desde trabalhar para uma organização estrangeira,
até a casos de ser seguida, fotografada, isso no Maranhão. Isso eu já reportei em um artigo de livro, um capítulo de livro uma vez, e não vem ao caso. Mas depois que eu deixei a minha vida de organização não governamental, porque eu vi que isso me colocava em risco no Brasil, eu passei a me dedicar a uma especialização no campo do direito, na Escola de Magistratura do Rio Grande do Sul, e nesse âmbito, no Rio Grande do Sul ainda, eu me cadastrei no Tribunal de Justiça, ou na Justiça Federal, agora não estou lembrada, porque isso foi em 2008, como uma antropóloga que estava disponível para prestar serviço. Então, na Justiça, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no âmbito da Justiça Federal ou do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, existe um cadastro onde você vai lá, como qualquer pessoa, e você preenche você demonstra, fala da sua expertise ali, e um magistrado, alguém, pode requerer os serviços. Você pode estar trabalhando tanto para requisição de serviço de comunidades quilombolas, indígenas, tradicionais, quanto fazendeiros. Aí você está se colocando numa espécie de pregão comum, vamos dizer assim. E foi nessa situação, a primeira vez, que eu recebi uma intimação por parte de uma vara federal de Porto Alegre, então Justiça Federal, onde um magistrado precisava realizar um cálculo, a quantificação de uma indenização por atropelamento. O que ocorreu? Uma pessoa, ao passar de carro por dentro de uma terra indígena, atropelou e matou um indígena. E esse juiz, que estava encarregado do caso, ele precisava especificar o quanto de indenização seria cobrado por parte da pessoa que atropelou em relação ao indígena, só que ele desconhecia qual era o papel desse indígena diante da tribo, diante da aldeia, no caso um aldeamento, que esse homem, era um homem, que esse homem vivia. Então ele precisava de um antropólogo que fizesse uma espécie de arrazoado para ele, um relatório, uma perícia, e respondesse para ele quem era esse atropelado e o que significava o papel social dele internamente a essa aldeia, para então fornecer subsídios que combinassem numa indenização razoável. Bom, infelizmente ou felizmente, infelizmente eu não pude levar adiante esse trabalho, que foi extremamente, para mim, foi extremamente curioso e me despertou, enfim, entender como é que funcionavam os mecanismos de elaboração de perícia nesse contexto. Eu não pude levar adiante porque passei num concurso público para docente, me tornei docente federal em Universidade Federal. Tive uma primeira experiência como docente na Universidade Federal da Grande Dourados, onde não existia a demanda de perícia judicial frente ao departamento ou à coordenação de curso de ciências sociais. Isso nunca aconteceu, mas acontecia sim o envolvimento de diversos professores da Grande Dourados na escrita, na elaboração, na composição de grupos de trabalho, principalmente realizando pesquisas em terras indígenas, junto à FUNAI, de grupos de trabalho, então. E no meu caso, tive a oportunidade de participar de um convênio, na época, para a elaboração de relatórios de terras quilombolas no Mato Grosso do Sul, pelo menos. Mas não existiu essa demanda da perícia judicial. Quando eu cheguei aqui em Salvador, na Federal da Bahia, então, onde eu estou desde 2010, portanto serão 6 anos, surgiu em 2012 uma intimação ao nosso departamento, e vejam, não foi por parte da Justiça Federal, foi por parte da Polícia Federal, solicitando um parecer de um antropólogo sobre um laudo antropológico, era o laudo antropológico de Salamina Cutumuju, solicitando um parecer sobre esse laudo antropológico dentro de um inquérito policial, o qual eu não tive acesso, embora pude me sentar e conversar com o delegado de polícia que estava conduzindo as investigações. Então eu não tenho noção de qual era o objeto posto, se era falsidade ideológica, se era alguma coisa relacionada ao questionamento da perícia em si, mas enfim, o que esse delegado de polícia da Polícia Federal ele queria saber era se o laudo era um laudo. Era esse meu parecer, se um laudo era um laudo.
E, enfim, ele me apresentou 3 questões, mas a grosso modo era o laudo. Depois eu me dei conta que ele não sabia do que se tratava da de quilombo. Eu presenteei ele com vários livros, Alfredo Weiner, Ilka, enfim. Municiei ele com o meu parecer, explicando por que aquele laudo era um laudo, né? Era um relatório, enfim. E como os livros. Sinceramente, eu não sei no que deu esse inquérito. Eu não sei qual foi o desdobramento do inquérito policial. Mas eu nunca mais fui questionada pela Polícia Federal. Não necessariamente por esse delegado, tá? Então, essa foi a minha primeira experiência. Eu achei extremamente surreal. Eu achei um contexto onde você não tem... Se, por exemplo, quando você vai fazer um relatório técnico para o INCRA, que foi a minha experiência também anterior, você tem acesso às informações institucionais, via de regra, você tem acesso à comunidade, você tem acesso a todo o procedimento administrativo. Nessa situação do inquérito policial foi algo assim, precisamos disso, Polícia Federal precisa disso. Fiz de forma, dentro disso que Guga falou, que foi mencionado de manhã, dessa coisa mais colaborativa, mas também pensando na pessoa que fez o relatório, porque eu também não estava sabendo o que o meu colega profissional estava passando e nem o que a comunidade estava passando, porque o seu relatório estava sendo posto em risco. Então existia uma dimensão, além de voluntária e colaborativa, ética, que me motivou a assumir isso, mesmo sem saber muito bem o que é. A segunda situação, que é sobre a qual eu vou falar um pouco mais, a segunda situação já foi uma intimação relacionada realmente a processo judicial, da Justiça Federal aqui na Bahia, relacionado ao caso de São Francisco do Paraguaçu. Eu pude escrever juntamente com o Edmundo, que é meu marido, enfim, nós fizemos uma parceria ótima, ele é historiador e antropólogo aqui da casa também. Fizemos uma excelente parceria, produzimos um relatório, que seria um laudo pericial com base em mais de 30 quesitos que nos foram apresentados dentro de um processo judicial. Tá? Foram quesitos, foi uma perícia, sem brincadeira, de 55 laudas, que depois gerou uma posição de questionamento às respostas. Então nós tivemos que novamente nos debruçar sobre a questão e responder sobre os questionamentos que nos foram encaminhados. Mas primeiro, como é que se chegou a Cíntia Beatriz Miller nesse contexto? Cada vez mais o judiciário tem demandado por parte das universidades a produção desse tipo de estudo, dessa perícia especializada. Então, a escolha das universidades, e eu não estou dizendo que seja exclusivo da UFBA, acredito que é na UNEB também, a Feira de Santana também, o que tem se visto, e isso eu acho nesse sentido a questão da regularização e da prática profissional. A busca pelo profissional, pelo docente, pelo pesquisador universitário, se dá porque se acredita que domina a técnica, porque se acredita por conta da formação e do papel de formador, que ele já tem praticamente o estudo pronto. Então, assim, o que eu quero dizer? Quando foi demandada essa perícia em São Francisco do Paraguaçu e eu mencionei que precisávamos de no mínimo 5 dias em campo, a reação da secretaria do juiz, da secretária do juiz foi: tudo isso? Tudo isso? Então, assim, a consulta, a demanda, a escolha do profissional, a busca desse profissional do departamento é também uma busca de uma produção técnica rápida, célere. E à medida que esses casos foram se multiplicando, vieram São Francisco do Paraguaçu, Guanambi, agora estamos com Pitanga dos Palmares, vamos a Dom João. À medida que esses casos foram se multiplicando, ficou bastante visível o desconhecimento por parte dos juízes, dos magistrados, que são as pessoas que estão demandando as perícias, não apenas do que faz, mas também como faz. Então, a perícia antropológica, ela geralmente emerge no processo porque uma das partes pede.
não é necessário, eu não via, nesses casos eu não vi ainda o juiz mencionar que é necessário, mas uma das partes pedindo que a produção de prova pericial, e incluindo a antropologia. Aí, se o juiz não defere, ela pode entrar com recurso de cerceamento de defesa, tá? Então, assim, primeiro, os juízes, eles não sabem o que é e nem como é feito. Recebo intimação para a produção de laudo antropológico, onde o juiz me manda a petição inicial. O que eu vou, como uma antropóloga que é consultada para a produção de uma perícia, deliberar sobre petição inicial? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então você responde de volta e diz: prezado magistrado, apresente quesitos, para que inclusive eu saiba quantificar o valor, especificar o trabalho que eu terei, tanto de campo quanto na produção do texto, e você nunca mais recebe de volta a intimação, você não recebe de volta uma resposta do juiz. Então, assim, em primeiro lugar, existe sim uma tradição na antropologia brasileira de proximidade com certos órgãos, principalmente com o Ministério Público Federal. Acho que a interlocução mais profícua está aí. Existe um incremento no diálogo junto ao INCRA, enfim. Mas eu acredito que é extremamente necessário que a gente estabeleça alguma forma de diálogo com os juízes, principalmente os juízes federais, que estão demandando perícias e nem sempre sabem o que estão fazendo, tá? Por outro lado, e aí regulamentação da profissão e da pesquisa antropológica, também acredito que nós devemos fazer um meia-culpa em termos da formação dos nossos antropólogos. E não só da formação do nosso antropólogo que está terminando um doutorado, como também a formação do nosso antropólogo que se torna um docente. Eu bato na tecla, eu insisto, que não é toda pessoa que faz um mestrado e um doutorado que está habilitada. Eu não sei se a palavra é habilitada, não gosto da palavra capacitada, porque parece que nós estamos falando de pessoas menos aptas, mas não são todas essas pessoas que possuem a habilidade ou a formação teórica necessária para ir a campo. Não adianta você ser especialista em antropologia urbana, ter feito seu mestrado e doutorado dentro da cidade de Salvador e achar que você vai fazer uma excelente perícia no quilombo ali de São Francisco Paraguaçu. Porque você até pode ser uma pessoa que venha produzir um excelente estudo, mas existe uma discussão que eu acho que nós devemos fazer também, que é a de formação do nosso pesquisador que vai a campo, que se torna um antropólogo habilitado em realização de perícias. Eu penso que, por exemplo, na realização de concursos públicos para o INCRA, tá? Que é cobrada, se não me engano, a graduação em ciências sociais. Eu acredito que vários colegas que entraram no INCRA foram meio que jogados na fogueira, no sentido de não ter noção do que era esperado deles e, em tendo alguma noção, porque foi lá e se inscreveu no concurso e viu para que servia esse concurso, não tinham noção do tipo de trabalho, de como são as filigramas metodológicas, vamos dizer assim, do trabalho de campo necessário para a elaboração de laudos. E nós sabemos, eu já participo de equipes de elaboração de relatórios para a área de quilombos desde quando o relatório era cobrado pelo Ministério Público Federal, quando era a Fundação Cultural Palmares a responsável pela elaboração de relatórios, que a transferência, a gestão do INCRA, ela varia de superintendência regional para superintendência regional. Eu já tive contato com pelo menos 4 ou 5 superintendências regionais no país. É diferente, sim, o métier de trabalho. Mas também eu acredito que várias pessoas que entraram, que passaram em concurso e foram institucionalizadas, elas também se depararam não só com condições de trabalho extremamente adversas, como elas se depararam também com uma exigência de filigramas de conhecimento que elas não dominavam naquele momento. E não porque elas eram menos antropólogas, mas sim porque é uma questão relacionada à formação. Então, apenas para encerrar, eu acredito que as demandas por perícias judiciais no campo da antropologia, elas vão aumentar.
porque nós vivemos um contexto de extrema judicialização de estudos antropológicos. O que eu tenho insistido em encontros de RPA, RE e tal, em espaços que eu tenho oportunidade de falar, é que nós estamos lidando com camadas de textos, camadas de produção de relatórios antropológicos. Então, o relatório antropológico escrito pela pessoa tal é contestada judicialmente porque, vamos lá, a pessoa fez parte de uma organização não governamental e produziu o relatório para o INCRA levou adiante o processo de titulação, esse fazendeiro, esse contestador perdeu o prazo e ele resolve, como eu gosto de falar, esquentar a contestação dele no judiciário, né? Então, assim, eu acredito que cada vez mais nós tenhamos a judicialização de relatórios e de estudos e cada vez mais antropólogos sejam demandados para participação, para elaboração de perícias judiciais. Eu acho que o que está acontecendo agora é só o início de um processo mais longo e talvez mais conturbado aí que vem pela frente. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Nós já estamos naquela hora da merenda, né? Que nós não vamos interromper, como a Ana, né, já falou. Então a gente vai abrir aí para blocos de inscrições bem diretas e objetivas de perguntas para os expositores da primeira mesa da tarde. Ana? Eu vou pedir, na verdade, para os palestrantes, e aí quero aproveitar mais uma vez para agradecer imensamente, né, a contribuição de vocês, porque acabou que ficou uma sequência, né, bem quase de uma linha de produção, né, ou seja, os antropólogos agora estão em todos os momentos aí do processo. Eu queria pedir que vocês refletissem um pouco, que, né, Cíntia menciona aqui, e Diana também falou em alguma medida, e Guga, quando reflete sobre a sua trajetória, também fala um pouco sobre isso, indiretamente, mas é sobre quais seriam os debates, os temas, os conteúdos, e a gente tem discutido nessa última disciplina agora aqui, né, na pós-graduação, que é de Antropologia e Estado, né? Quais seriam então esses conteúdos, essas questões que a gente deveria passar, né, a incorporar, né, nos currículos, e muitos de nós já temos feito laboratórios, né, nesse sentido de tentar trazer essas discussões contemporâneas, né, para o processo de formação dos nossos alunos, no sentido de preparar melhor, né, e também discutir. A gente ainda não chegou com o Flávio, né, em relação ao próprio INCRA também, né, da necessidade que muitos dos profissionais estão sentindo, né, enquanto antropólogos em instituições estatais, de passar por processos de formação continuada, né, de capacitação continuada, e que isso não é garantido, né, pelas instituições, e que se faz muito necessário, principalmente agora que está adentrando, né, esse último aspecto que Cíntia falou sobre a questão da judicialização, né? Porque se já está se criando uma expertise na parte administrativa, né, das contestações administrativas, a jurídica ainda ela é muito recente, né? E aí eu queria que cada um de vocês tentasse falar um pouquinho sobre isso, tentar refletir sobre experiências que vocês já conhecem, já acompanharam, ou que pensam que seria interessante. Acho que bem naquela linha propositiva que eu acho que foi pela manhã, né, que a gente já tem aí vários possíveis encaminhamentos do evento, né, seria nesse sentido. Não sei se mais algum quer aproveitar para colocar. Tá bom. Tenho, na verdade, mais uma curiosidade para mim. Eu trabalhei com antes de trabalhar no INCRA, Mais alto. Como antes de trabalhar no INCRA, eu também trabalhei em consultoria. E trabalhei em consultoria de
impactos ambientais. Uma das dificuldades que eu sentia é que nossa metodologia, a etnografia em si, ela é muito artesanal. É um antropólogo que vai lá e faz o campo e, a partir das conclusões dele, elabora a sua escrita. Em contexto de equipe multidisciplinar, isso se torna uma bagunça. No caso do INCRE e da FUNAI, não é tanto problema, porque acaba que o antropólogo, na maior parte das vezes, toma frente da escrita em si. Mas no caso de um relatório elaborado de identificação por várias mãos, como vocês fizeram para chegar a alguma escrita razoável? Porque eu acredito que deve ter múltiplas visões etnográficas diferentes do mesmo objeto, né, em si. Foram várias etnografias, acredito eu, de delimitação. E como vocês optaram para chegar a consolidar isso num relatório antropológico? Eu queria só propor assim, um pouco como provocação, que eu acho que a gente levantou um pouco duas questões até diferentes entre si. Assim, né? De manhã, um pouco a nossa tônica da última mesa, que foi retomada ali pelo Guga, de que uma das dificuldades que a gente tem enfrentado como antropólogos na escrita de relatórios antropológicos tem sido justamente esse excesso de preocupação com aquilo que vai ser, aquilo que a gente pensa que está antevendo, que vai ser juridicamente questionado sobre os nossos relatórios, né? E toda essa dificuldade que a gente tem até mesmo de buscar exercer aquilo que a gente foi formado academicamente para fazer, né? Que é de colocar realmente a etnografia no relatório, sobretudo no sentido de pensar, de refletir sobre as experiências que a gente tem fazendo o trabalho de campo, né? As experiências, inclusive essas experiências políticas mesmo, né? De colocar um pouco em questão como que realmente que forças estão acontecendo ali, né? Tanto de papel de profissionais do Estado, como papel de movimentos sociais, né? Como papel de ONGs, né? O quanto todas essas pessoas estão participando desse momento que também é político, né? Da gente estar em trabalho de campo e a gente tem colocado um pouco como que essa etnografia acaba sendo cerceada um pouco por nós mesmos, né? Aquilo que realmente, não, isso aqui pode comprometer a comunidade, isso aqui, não, isso é algo que realmente pode legitimar mais ainda o nosso trabalho, porque mostra como é que a gente fez o nosso trabalho, né? Então a gente estava tendo esse debate, né? Que eu não sei se eu queria até coloco isso como questão, se ele faz sentido, no mesmo sentido do que está sendo proposto também em relação à questão da formação, né? Quer dizer, que é algo que é mais difícil da gente poder tentar definir até que ponto a nossa formação realmente nos prepara para fazer esses relatórios ou não nos prepara para fazer esse relatório. Enfim, eu queria colocar um pouco essa provocação assim, para todos. Marina, e aí a gente fecha esse bloco e passa para mim. Tentar organizar um pouco as ideias aqui. Eu pensei em várias experiências que eu tive rápidas, mas muito frutíferas com Enio, com Guga, pelo menos, alguma coisa também em relatórios de quilombo aqui na Bahia, né? E eu pensei no que Cíntia falou, Diana, né? Foi exatamente essa coisa de pregão e tal. Mas eu vejo que nas falas de todos vocês, aparece o papel do antropólogo como crítico em algum momento. Então, crítico de um termo de referência que a gente tem que seguir, né? E tudo que vocês falaram, que talvez a gente consiga exercer um pouco mais da academia. O papel de propositor, como o Guga falou de Manuela, por exemplo, na época da Constituinte, para dar um exemplo bem emblemático. E o papel de, não sei bem como chamar, aquele que vai ajudar a implementar políticas públicas, que tendo um papel mais ou menos institucional, enfim. E aí eu queria saber um pouco de vocês, como que vocês conseguem conjugar todos esses papéis, né? Como Diana mesmo falou, por um lado eu tenho que ser crítica daquele termo de referência, por outro
existe um compromisso com a comunidade que o relatório passe, seja aceito e o tempo, né? Enfim, experiência que eu tive com o Guga e Enio no envolvimento na PNGAT, né? Política Nacional de Gestão Ambiental Territorial de Terras Indígenas. Por um lado, era um espaço construído para que muita crítica aparecesse da boca dos indígenas que estavam participando do processo, que estão ainda. Por outro lado, né, como também tirar encaminhamentos, como fazer alguma coisa realmente acontecer, como usar essa brecha dessa política específica que tem um financiamento específico para chegar realmente a algum resultado. Então, isso, né? Então, como conjugar esses papéis todos de voz para os outros, de voz, né, que em algum momento você vai ter que representar, sim, tem hora que você é chamado, seja num espaço mais institucional ou mais informal. É isso, basicamente. Então, passa a palavra para a Lisa. Vamos começar agora de trás para frente. Começar pelo fim e terminar por fim, verifiquei. Não necessariamente direcionados a mim, mas eu gostaria de fazer esse comentário. Qual formação seria ideal? Sinceramente, não sei. Não sei. Mas eu acredito que nós deveríamos pensar em intervenções já na graduação. Porque em nível de pós-graduação, eu acho que você tem algumas saídas, você tem algumas estratégias que podem ser tecidas, chamando pessoas que já têm experiência, existem campos de troca que podem ser articulados de forma mais ágil em termos de pós-graduação. Mas eu penso que essa coisa da formação, ela já tem que começar na graduação. E uma das coisas que eu acho que seria fundamental em termos de formação é tornar mais acessível esses relatórios que nós estamos produzindo em termos textual. Ou seja, disponibilizar a coisa em si para o pessoal da graduação. Se o cara não vai ler todo um laudo, pelo menos o cara vai ter contato e vai entender que fazer um bom estudo dentro da antropologia da religião é importante para sustentar, por exemplo, um relatório, né? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que esses relatórios, eu sei, tenho noção, que por questões jurídicas, por questões técnicas, esses relatórios são impedidos de circular. Eu tenho noção disso. Mas eu acho que existe já um acúmulo de produção em termos de relatórios de terras de quilombo. Eu estou falando principalmente de terras de quilombo no país, que poderia circular, não sei se circularia tipo e-book, livro eletrônico, se seria a ABA que hospedaria, o Ministério Público Federal que hospedaria, a Justiça Federal que hospedaria, o INCRA que hospedaria, não sei. Mas o que eu acho é que o trabalho essa coisa de formação deveria começar na graduação. Mas como é que a gente pode saber, em termos do que seria a formação ideal, o que falta para esse cara? A disciplina que eu acho que seria fundamental e basilar, e aí eu estou falando acho, são duas. A primeira, metodologia. Metodologia, eu acho que seria extremamente importante termos mais oportunidade de fazer trabalho de campo com o nosso graduando. O que é quase uma quimera, porque não tem dinheiro para fazer trabalho de campo com a graduação. A gente sabe disso. Não é nem levar em consideração de reunir uma turma e combinar que num semestre a gente vai fazer um laboratório de pesquisa dentro de uma comunidade quilombola para amanhã depois deixar indicativos para um relatório. Você não tem dinheiro para ir com essa turma fazer um campo decente, ficar no campo. A pesquisa antropológica é cara. Bom, primeiro, então, em termos metodológicos. A outra questão que eu acho que é fundamental investir em termos de uma discussão da ética de produção de laudos. A ética de produção de laudos, tá? Desconstruir a ideia, porque muitos estudantes acadêmicos chegam para nós com a ideia de que trabalhar em empresa é uma coisa ruim, é uma coisa que vai prejudicar a liberdade de produção dele. Então, trazer mais a experiência de pessoas que estão trabalhando em empresas, como desconstruir, relativizar, flexibilizar, discutir, tratar de forma crítica, não sei. Mas compartilhar, aproveitar a graduação como espaço para compartilhar mais essas experiências. Então, são duas coisas. A outra coisa que eu achei bem interessante que ele colocou lá para Leonardo, né? Colocou sobre essa coisa das vozes, das diferentes vozes etnográficas e como conciliar isso. Realmente, assim, é um desafio muito grande.
principalmente em termos de contratação, onde você não tem a contratação de uma equipe de pesquisa, sim de um grupo de pesquisa, né? Porque muitas vezes a empresa ela não contrata uma equipe. Temos lá no Sul, por exemplo, antropólogos e historiadores que já trabalham há algum tempo, eles escrevem um relatório e você não sabe onde começa a antropologia, onde termina a história, porque a coisa já está tão misturada, que são pessoas que já trabalham juntos há muito tempo, que fica, sinceramente, fica um relatório lindo, uma coisa linda. Agora, quando você tem uma lógica de mercado pautando a contratação e a composição desses contratados, você não tem a contratação de uma equipe de pesquisa, você tem a contratação de um grupo de pesquisadores. E sinceramente, as pessoas não são obrigadas a se amar. As pessoas podem se odiar. E não é porque os dois são antropólogos, os dois são... Não é porque vão ter as mesmas concepções, as mesmas ideias. Eu acho que a finalização do trabalho é extremamente complicada nesse cenário. E aí, enfim, a Diana pode falar um pouco mais sobre isso. E aí, eu volto numa outra coisa, Elisa, que você colocou, sobre se nós estamos nos cerceando em termos de produção etnográfica. Primeiro, o papel dos advogados é de processar. Não importa que você tenha sido a pessoa mais cuidadosa na sua etnografia, o cara, ele vai pegar o teu trabalho para encontrar alguma coisa que você fez para ir atrás de você, porque o papel dele é esse. Os advogados são pagos para isso. Então, assim, talvez nós estejamos cerceando, você usou a palavra de cerceamento, talvez nós estejamos nos cuidando de uma forma até, não sei se é exagerada a palavra, talvez porque eu arrisque muito e esteja sofrendo hoje as consequências dos riscos que eu assumi correr. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, até uma determinada época, nos estudos sobre quilombos, existia uma questão muito grande sobre como trazer para dentro dos laudos questões relacionadas ao faccionalismo interno. Ou seja, você vai para dentro de uma comunidade, a comunidade tem atores que se odeiam. E aí, como é que você vai trazer isso para dentro do seu relatório? A grande pergunta. Como é que você vai trazer essa comunidade para um juiz, para um julgador, dizendo, olha... tá todo mundo junto, todo mundo tá brigando por conta da questão da terra, todo mundo tá assim, mas as pessoas querem se matar. A pergunta que eu acho que suscita hoje é como é que você vai deixar de dizer isso? Por quê? Porque esses laudos estão sendo judicializados. E aí, quando é judicializado, uma das coisas que surge é, poxa, e o faccionalismo político que tinha ali dentro? O faccionalismo religioso que tinha ali dentro? Por que isso não está no laudo? E aí, como é que você vai segurar? Você vai estar segurando uma questão, não só o trabalho do seu colega, né? Como é que você vai estar reafirmando um trabalho que você percebe que não trouxe nuances de conflito que são constitutivas da comunidade? Porque nós estamos dialogando com uma esfera que é a jurídica e a administração pública jurídica também, tá? Direito administrativo, que não é a bola da vez dentro das faculdades de direito. Então, assim, como é que você vai dialogar com uma esfera que acredita no bom selvagem, em critérios evolucionistas e ainda está impregnada da ideia de que a comunidade é homogênea? Porque ele é Habermas, né? Mas isso fica entre linhas, tá? Então, o que eu acho que nós devemos fazer são boas etnografias. É o que a gente faz, a nossa formação diz, faça etnografia. A gente tem que fazer boas etnografias e nos ater a critérios éticos. Que aí, enfim, código de ética, nossa profissão também dita parâmetros. Eu não queria me empolgar. Eu acabei me empolgando. Obrigada. Bom, então, em relação à questão trazida por Ana, assim como a Cíntia, né, eu também não consigo trazer algo agora fechado, porque acho que isso é uma coisa mesmo de uma discussão mais elaborada, de se pensar, né, todas as questões que estão envolvidas, nas especificidades, inclusive regionais, né, para se pensar como trabalhar isso no âmbito acadêmico. Eu posso trazer a minha experiência enquanto aluna de graduação, né, em que aí é uma coisa que fica muito restrita também a pouquíssimos alunos que conseguem entrar como bolsista de iniciação científica e que conseguem suprir, né, de um certo modo, não diria 100%, mas a gente consegue alcançar um pouco mais essa visão do trabalho de campo, e depende muito também do projeto em que você faça parte, né? Mas eu
fiz parte de projetos que fez trabalho de campo, que trabalhou diretamente com comunidades tradicionais, né? Comunidades tradicionais rurais, extrativistas, de fundo de pasto. Então eu comecei, ainda na graduação, né, ainda no terceiro semestre, trabalhando com o MST, no projeto com o MST, com a professora Anete Brito, Anete Leal Ivo, do CRH aqui, né, da casa. Eu já comecei a ter essa inserção de campo. E depois com o próprio Nuclear, o Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais, com a professora Lídia Cardel, que é socióloga, mas também é antropóloga. Então, ainda que no meu diploma, tipo, eu não tenha mestrado em antropologia ou graduação em antropologia, e seja nas ciências sociais, mas a minha formação ela está muito mais voltada para a área da antropologia do que especificamente para a área da sociologia. Mas talvez, inclusive, por ser um pouco também socióloga, eu consiga perceber alguns elementos que são fundamentais, inclusive, para essa escrita, que deve ser pautada um pouco mais na questão jurídica e que tem que ficar preocupado, inclusive, com itens, né, da instrução normativa, do que, de fato, a gente não pode deixar de falar, mas também eu vejo, já juntando com a outra questão também que foi posta pela Marina e pela Elisa, que essas coisas que às vezes a gente fica se pensando, né? Será que eu devo colocar isso no relatório? Será que eu não devo colocar isso? Eu acho que as coisas elas devem ser ditas, apenas a gente deve ter um cuidado de como dizê-las, né? Então eu sempre começo nos meus relatórios trazendo essas questões, né? De que as coisas elas devem ser ditas. A forma como que eu vou falar é que vai determinar se aquilo, de fato, pode trazer algum prejuízo ou não. Ainda que a gente saiba que o papel do advogado é sempre encontrar o prejuízo, né? Então a gente tem que ter o cuidado com isso, mas eu acho que a gente não pode se esquivar de trazer essas questões, né? E é importante, já dizia Zimmel, o conflito ele é inerente à sociedade. E se ele é inerente, a gente não vai chegar lá e encontrar um grupo, né, baseado só nos seus aspectos positivos. É óbvio que vai haver conflitos internos, né? Isso vai ser visualizado. E por que não trazer isso? A gente tem que trazer, mas, obviamente, observando como a gente vai elaborar sobre esse questionamento, sobre essa demanda nos nossos trabalhos, né? Então, eu concordo também, né, que esses laudos eles deveriam ser divulgados. Ainda aqui em São Lázaro, essa era uma crítica que eu tenho aqui no meu processo de formação. Em todas as minhas disciplinas da antropologia, eu só vim ter uma que de fato trouxe etnografias. Eu estou falando de etnografias básicas do nosso momento atual. Não estou falando de Malinowski nem de Ivan, né? Mas que são os teóricos clássicos. Mas algo que a gente está lidando agora e que é algo que eu estou passando enquanto profissional. Eu só vim ter isso agora no doutorado, com uma professora aqui que trouxe várias etnografias e falou, não, vamos fazer, o nome da disciplina era Oficina de Escrita Antropológica. E que foi excelente, que a gente discutiu sobre essas questões, de como colocar questões, assuntos, problemas que, de certo modo, podem ser encarados de uma maneira muito negativa para a escrita daquele relatório. Então, ela trouxe essas especificidades. E eu acho que isso é super importante. Não deveria ser uma disciplina restrita à pós-graduação, mas já se iniciar num processo de graduação. Aí eu olho para esse auditório e fico pensando, nós estamos na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Cadê os alunos de graduação que não estão aqui? Por que não envolvê-los? Cadê? Então, essa questão de se pensar a regulamentação da profissão ou da pesquisa, os alunos de graduação devem estar de fora? Cadê a nossa Faculdade de Filosofia? Tem algum aluno de graduação aqui? 4. Da UNEB. 4 da UNEB. Da UNEB que eu trouxe. Diga-se de passagem. 4. Tem uma aqui, que está aqui, porque ela está numa equipe de laudo antropológico. Por isso que ela está aqui. Exato. Ainda que... Por isso que ela está aqui. Por isso que ela está aqui. Ainda que esse aluno de graduação não venha trabalhar em nenhuma dessas situações, mas é algo que diz respeito também à academia, não só à academia, mas à antropologia enquanto profissão. E eles não estão participando dessa discussão aqui. E é algo que cabe, inclusive, para que se pensar em como se fazer isso,
não fique restrito àqueles que já passaram por esse processo, né? Quando a gente diz que a comunidade tem que ser protagonista e falar por si, os alunos de graduação também têm que falar por isso. E dizer, olha, nós queremos, né, pensar também esse processo. Por isso que é algo que tem que ser, de fato, construído. No caso da pergunta do Léo, sobre a questão da elaboração do relatório e dessa multidisciplinaridade, eu vou trazer mais como exemplo o caso atual que eu estou iniciando na empresa Olhares, né, que eu estou coordenando os trabalhos. Então, de fato, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, que dentro desse processo, enquanto empresa concorrente de um pregão e que venceu e que firmou o contrato com o INCRA, embora, né, se tenha lá específico, você tem que ter profissional da antropologia, da assistência, da ciência social ou da área agrária, a empresa ela tem uma certa liberdade no processo de escolha desse profissional, em quem vai compor, quem especificamente das ciências humanas ele pode trazer ou das ciências agrárias, né? Então a gente já tem um pouco essa liberdade no processo de escolha, mas a questão é que, tipo, nesse processo lá do extremo sul, nós temos 5 territórios, então são 5 relatórios antropológicos. Não significa que os cinco antropólogos vão fazer um único relatório. Cada território desse vai ter o seu relatório escrito pelo antropólogo que ficou responsável por aquele território. Então, a relação desse antropólogo ele vai se dar mais com os assistentes, né, que são os assistentes de ciências humanas e os assistentes de ciências agrárias. Nesse caso específico, nós temos um agrônomo trabalhando, porque ainda que a gente tenha um certo problema, enquanto profissional da antropologia, no entendimento com o pessoal da agronomia, que é bastante complicado, da agronomia entender as especificidades do trabalho antropológico, assim como do trabalho antropológico também entender as especificidades do agrônomo. Na IN, no item ambiente e produção, se não me engano o item ele pede coisas que o antropólogo, de fato, não tem uma expertise para dizer sobre, e que é necessário o trabalho desse agrônomo. Então ele vai a campo, ele define, a partir das indicações de confinantes e confrontantes, as áreas, né, desses possíveis elementos que não são internos à comunidade, ele faz análise do uso, e o que a gente tem feito muito aqui, mas que não é necessariamente a forma como tem se dado, é que os relatórios dos assistentes, né, eles têm seguido em anexo, mas ainda assim o que se tem trabalhado nesse relatório, ele é reelaborado à luz do olhar antropológico pelo antropólogo em seu relatório. Então não fica uma informação solta do nada, só lá, tal fazenda em tal propriedade faz isso e aquilo, como está posto pelo agrônomo. Mas à luz do que o agrônomo também traz em seu relatório, ou que o assistente de ciências humanas, numa análise histórica ou numa análise quantitativa, traz também no seu relatório, isso é reelaborado e revisto a partir daquilo que, do que se vê, né, em campo naquela comunidade pelo antropólogo. Então há uma reelaboração do que é feito pelos assistentes no relatório do antropólogo. E isso tem seguido em anexo porque, na maior parte das vezes, essas pessoas não se conhecem e moram muito distante. E tem a questão dos egos também, que a gente não pode deixar de falar sobre, né? Tem a questão dos egos e as pessoas que muitas vezes não têm muita comunicação com o outro. Então, nós temos pessoas na equipe que são de Minas Gerais, de São Paulo, de Recife. Então, essas pessoas praticamente não se encontrariam se, por exemplo, aqui no INCRA não tivesse reunião de nivelamento e seminário de apresentação dos laudos parciais. Então, se não tivesse isso, essas pessoas não se encontrariam, mas, de um modo geral, não é um único relatório feito por vários antropólogos. Então, cada território tem o seu relatório, que é feito pelo antropólogo, mas que conversa com esses assistentes e que esses relatórios têm seguido em anexo e sendo extremamente utilizados de forma reelaborada pelo antropólogo dentro do relatório antropológico. Bom, com relação à questão da Ana, né, sobre que conteúdos poderiam ser introduzidos nos cursos de formação em antropologia para contemplar melhor essa demanda profissional, né,
eu sempre gosto de dizer que o bom antropólogo para fazer laudos é o bom antropólogo, né? Se você é um bom antropólogo, tem uma formação em antropologia, você pode se tornar um bom antropólogo para fazer perícia antropológica, né? Concordo com a Cíntia que um sujeito que fez uma ótima graduação em antropologia urbana não está necessariamente apto a fazer uma perícia em terra de quilombo, né? Mas se ele for um bom antropólogo, ele aprende. Né? E ele aprende sem precisar muita formalidade. Né? Pode ter boas ideias. O meu pai, que também é professor, eu ouço ele dizer, desde que eu era criancinha, adolescente, uma expressão que eu adoro. Ele diz o seguinte: quem pensa que sabe, não aprende. Só aprende quem sabe que não sabe. Né? Esse saber que não sabe, né, é fundamental para que você aprenda. Né? Então eu não acho que você vai introduzir no grupo de graduação um estudo da IN, do INCRA, nem um estudo da portaria da FUNAI. Né? Mesmo que você sabe que se você vai fazer uma perícia, você tem que se debruçar atentamente sobre esses normativos. Né? Se você não tiver um amplo conhecimento de como os antropólogos têm usado esses diplomas normativos, INs e portarias, decretos, você não vai nunca fazer um laudo. Mas isso não quer dizer que você tenha que aprender a lidar com isso na graduação. Né? Tem muita coisa que você de fato aprende na profissão. Se você quer, a gente, nas ciências humanas, tem uma longa tradição de confiar muito na formação acadêmica. Né? Se você for perguntar para um médico, para um engenheiro, para um agrônomo, para um biólogo, onde é que ele aprende a fazer o que ele faz, profissionalmente, ele vai dizer 70% na faculdade, 70% na profissão. Né? Na profissão. Acho que a gente não tem que ter medo disso. Né? Muita coisa a gente vai aprender fazendo. Né? Vai aprender fazendo. Agora, tem coisas que você pode introduzir nos currículos de graduação, já na graduação, como propõe a Cíntia, para melhorar o conhecimento desses campos? Sim. Né? Eu acho. Eu já ministrei 6 vezes, com diferentes cargas horárias, 60 horas, 40 horas, 50 horas, um curso que eu chamo do trabalho do antropólogo e estação de perícia, né? Que é a expressão do professor João Pacheco. Né? E a demanda desses cursos é sempre grande, né? São profissionais recém-formados, ou são mestrandos, ou são estudantes de graduação em fim de curso, e todo mundo espera que esses cursos vão ensinar a fazer laudo. Né? E a primeira coisa que eu digo quando eu vou abrir esses cursos é dizer assim: ó, gente, esse curso aqui não vai ensinar ninguém a fazer laudo. Né? Esse curso aqui vai dar a vocês uma visão panorâmica de qual é o campo de discussão. Né? E aí eles vão ler João Pacheco, vão ler Fernando Wagner, vão ler Ilka, vão ler Cíntia, né? Vão ler Zé Maurício, vão ler toda essa discussão em torno do campo pericial, mas não quer dizer que isso ensine eles a fazer laudos. Né? O que eu acho que poderia ser mais enfocado na graduação para facilitar essa tarefa é você ter disciplinas que estejam mais próximas da realidade brasileira. Né? Você pode, por exemplo, em antropologia brasileira, ler mais monografias brasileiras sobre indígenas, quilombolas, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre o que seja, sobre raciais, né? Sobre campesinato. Né? Você pode, por exemplo, tratar como tema de graduação, processo de graduação, relação à comunidade, território, uma coisa que me assusta muito na ação antropológica é que muitos dos nossos colegas falam de cultura como se ela pairasse no ar, eternamente, né? Com estrutura social, não fosse encarnada num chão, no território. Né? Então, nós, antropólogos, temos pouca tradição em relacionar gente com ambiente, né? Gente com território, com espaço físico. Né? Então, essa antropologia mais encarnada nessa preocupação com territorialidade também seria muito bem-vindo na graduação. Né? Então, esses temas poderiam ajudar. Mas isso não quer dizer que você vai habilitar o cara ali a fazer perícia, né? Isso você vai aprender. Você pode sair um pouco mais aproximado ao tema, né? Do que se sai habitualmente, mas esse sair da graduação mais próximo do tema não quer dizer que não vai exigir sempre algo mais na pós, mais do que na pós, no próprio exercício da profissão, para você ficar bem qualificado. Na verdade, com quem é que a gente aprende? Né? Eu aprendi com meus colegas mais velhos. Eu né? também. É assim que a gente aprende. Né? Assim que a gente aprende. Né? Trabalhando ao lado deles. Né? Assim que a gente aprende. Esse é o verdadeiro aprendizado e é feito em campo. Feito em campo na inevitável experiência etnográfica. Né? Eu acho. Sabe a questão da Elisa, né?
Elisa, o que me preocupa muito é que a gente, como antropólogo, perca o controle do que é que a gente pode ou deve dizer, né? E, por exemplo, eu acompanho a produção de laudos antropológicos desde o início dos anos 90. Faço isso meio que intermitentemente, não sou nenhum especialista nisso, mas por curiosidade ou por dever de ofício, tem 25 anos que eu acompanho essas discussões sobre relatório, laudo, perícia, né? E a gente já vê ao longo desse tempo o que é que você pode ou não pode, deve ou não deve pôr no relatório ou no laudo. Isso mudou muito, né? Isso mudou muito, nada contra que mude, né? O que me preocupa é que mude não por nós, mas por imposição de nossos interlocutores, né? Eu sou também totalmente favorável que a gente tem sim que dialogar com juristas, dialogar com os agrônomos, né? Com quem quer que esteja no campo de discussão sobre o que a gente está fazendo, né? Mas dialogar com essas outras categorias não quer dizer que a gente vai abrir mão do nosso protagonismo, né? De dizer o que é a antropologia deve fazer, né? Então, mesmo que esse nosso que fazer seja passível de modificação nesse diálogo, o protagonista tem que ser nosso, né? Em última instância, quem diz o que deve ter no laudo ou não deve ter no laudo é um antropólogo, né? A gente não pode abrir mão disso, né? E em muitos contextos eu tenho visto antropólogos em situação de perícia institucional ou de consultorias abrindo mão disso, né? Não, eu vou fazer meu laudo assim porque, né, o chefe, que é um agrônomo, que é um advogado, sei lá quem for, é o contratante, disse que não foi uma roda assim, né? E aí o que é que acontece? Isso fica indefensável. Porque você próprio não é autor do seu laudo, você não é autor do seu laudo, você não é capaz de defendê-lo, né? Esse para mim é o problema. E com relação à questão da Marina, quando o antropólogo se põe esses diversos papéis, né? Eu nunca me senti em diversos papéis, né? Eu já representei a ABA como diretor da ABA, né? Como coordenador de GT da ABA, já representei a ANAI, né? Como diretor de ONG, né? Mas, além desses papéis mais institucionais, profissionalmente mesmo, o meu papel é sempre o mesmo, é de antropólogo, né? E se você for ver, isso é muito pouco, né? É muito pouco. Quando você chega numa comunidade para fazer uma pesquisa acadêmica, você chega como que vazio de significados, né? Você chega lá e tem que explicar o que você está fazendo ali, né? Diz, não, eu vim aqui fazer uma pesquisa sobre vocês, a história de vocês, a vida de vocês, né? As tradições, a cultura, blá, 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 blá. Você tem que se explicar, né? Quando você chega para fazer uma perícia, é o contrário. Você chega lá cheio de significados, né? Todo mundo já sabe o que você vai fazer ali, o que espera de você, o que você vai fazer, ou acha, ou sai ou pensa que sabe, e o seu trabalho é ao contrário. É de explicar, não, eu vou fazer, não é bem isso, é bem aquilo, não. Mas de um jeito ou de outro, né, por mais que você possa ter diferentes entradas, quando você está assentado no seu papel de antropólogo, você é antropólogo. Só isso, né? É isso. Então, mediador talvez seja a palavra mais adequada, né? Que eu disse de manhã, em lugar de representante e tal, né? Se você tiver na sua função de antropólogo, né? Quer dizer, representante você não é, nem de nenhum órgão, nem de uma empresa, nem da própria comunidade, né? Eu já vi colegas dizerem coisas que eu acho assim, que me fazem tremer nas bases, né? Eu já vi antropólogo dizer assim numa mesa: o meu relatório da comunidade de Quilombo é o que ele disser. Se ele disser que o território é aquele ali, eu vou para o relatório que o território é aquele, né? Então eu vou perguntar para a comunidade qual é o território que eles acham que é o território de direito deles, e eu vou pôr no relatório, com minhas palavras, aquele território que eles disseram que é o território, e eu vou defender aquilo, né? Porque o meu papel como antropólogo é de pôr no papel o que eles disseram. Nada mais perigoso, né? Você está abrindo mão do seu lugar de perito, né? Como é que você vai defender o território? O território que eu defini foi esse aqui, porque foi o que a comunidade quis. Isso é indefensável, né? Ou você diz, eu sou o perito que tem autoridade pericial para, por meio de parâmetros ainda aqui subjetivos, fazer uma proposta concreta de delimitação, você abre mão de sua autoridade do seu lugar de antropólogo, né? Eu acho que não tem múltiplos lugares. É um lugar de antropólogo. É um lugar de antropólogo e fim de papo, tá? E eu queria fazer um último comentário sobre a fala da Diana, que me impactou profundamente, né? Quer dizer, eu já sabia de ouvir dizer, mas não de modo tão concreto como ela disse, da possibilidade de extrema precarização a que pode chegar o trabalho do antropólogo, né? E como é que você pode chegar a essa tamanha precarização quando se põe no lugar de consultor independente, né? Qualquer profissional liberal pode ser contratado como consultor.
Você pode contratar um consultor médico, engenheiro, agrônomo, biólogo, né? Advogado. Tabela para perícia. E esse profissional, que é um profissional liberal, ele se garante como? Ele se garante que ele tem um conselho por trás dele. Esse conselho até estabelece piso salarial, né? Esse conselho diz o que é que cabe de fazer, o que não cabe de fazer. Né? Tem antropólogo que tem que fazer, antropólogo tem que fazer no judiciário, o antropólogo sabe fazer. Não se fizer no judiciário, faz no judiciário por INCRA, é um técnico, não é um judiciário, né? Enfim. Então, quer dizer, ele tem um conselho, e se ele tiver algum problema, ameaça, agressão, qualquer tipo de coisa, ele tem um sindicato. Tem um sindicato. Todo mundo tem sindicato. Né? Quer dizer, até que pipoqueiro tem sindicato de ambulante, né? Tem sindicato de tudo, de pipoqueiro, de engenheiro, de médico, até de flanelina tem sindicato. Né? Só prova não tem sindicato. Né? Então, quer dizer, qualquer profissional dessa profissão, se você for acusar um médico de erro médico, ou for acusar um engenheiro de erro na construção de sua casa, ou um arquiteto, que seja, você não pode acionar ele de modo algum sem que o sindicato seja citado. O sindicato tem a obrigação de defendê-lo. Né? O conselho. O conselho e o sindicato. Né? O conselho mais pro lado da ética, né? Pro lado desse profissional mesmo, da defesa do sindicato. O sindicato tem advogado. Né? O sindicato tem advogado para isso. Né? A gente não tem sindicato. Sociólogo tem sindicato. Né? Historiador tem. Essa prova não tem sindicato. Né? Enfim. Então, como é que a gente vai se meter a prestar consultoria em condições de extremo risco? A gente não tem nem conselho nem sindicato. Né? É uma temeridade. Né? Salve de palmas. A gente agradece ao Guga, a Diana e a Cíntia.